O que vamos precisar? Feltro colorido, linhas de costura e torçal, agulhas de costura e bordado, pedrarias diversas, elástico e cartolina. Passe o desenho da máscara para o feltro. Aqui a gente usou uma canetinha mágica que sai com calor, mas pode ser com qualquer caneta comum. A gente vai precisar de 2 pedaços de feltro cortados no formato da máscara. Aqui a gente escolheu uma cor diferente, mas se quiser pode fazer os 2 da mesma cor. Ah, não se preocupe, o link de todos os moldes estão na descrição do vídeo. A gente vai alinhavar para facilitar cortar no contorno e o desenho dos olhos. Uma dica para cortar o contorno dos olhos é dobrar o tecido e fazer um piquezinho antes. Só cuidado, presta atenção para não cortar demais. Agora a gente vai desenhar as pétalas e cortar. A gente escolheu um pink flor para se destacar na cor da máscara. A gente vai fazer uma flor de 9 pétalas, 6 maiores e 3 menores. Tenta encaixar bem para não ter muito desperdício de tecido. Depois que a gente recortar todas as pétalas, vamos desenhar umas linhas para bordar por cima delas. É mais ou menos como se fosse uma folha. Vamos usar a linha dupla. A gente passa um fio na agulha, junta as duas pontas e vamos dar um nó. Esse nó a gente chama nó de alfaiate. A gente enrola a linha na agulha e vai puxando devagarzinho até lá embaixo. A gente vai fazer o ponto atrás. Ele é um dos pontos mais simples do bordado. Faz um primeiro pontinho, vai para frente pelo lado do avesso no mesmo tamanho do ponto e volta para trás no mesmo furo do ponto anterior. Se não for no mesmo furo, bem próximo. Para quem tiver alguma dúvida, a gente tem aqui no canal um shorts falando desse ponto.
Depois de todas as pétalas já bordadas com a linha amarela, a gente vai fazer mais algumas linhas para bordar com outra cor. Escolhemos um vermelho para dar um tom um pouquinho mais quente perto do miolo. Vamos fazer a mesma coisa em todas as pétalas, nas grandes e nas pequenas. Uma boa escolha de cores para os feltros já dá uma super alegria na máscara. Agora a gente vai começar a trazer um pouquinho de brilho. Existem várias formas de se prender uma lantejoula ou um paetê. Aqui a gente escolheu uma lantejoula furta-cor que dá esse efeito super legal. A gente entra com a agulha pelo centro da lantejoula, coloca uma miçanga e vai usar essa miçanga para prender. Volta pelo meio da lantejoula sem passar de novo pela miçanga. Vamos fazer isso em todas as pétalas. Vamos fazer em todas elas também o ponto pirulito. Ele vai servir, além de ornamento, para curvar cada uma delas. Se vocês quiserem saber mais, também temos um shorts no nosso canal do YouTube explicando sobre ele. Agora que vem o segredo. Antes de arrematar, dá uma puxadinha no fio até ele curvar a pétala do jeito que você quiser. Aí sim que você dá o nozinho. Chegamos em uma das partes mais divertidas do processo, aplicar as pedrinhas na máscara. Mas antes resolvemos casear o contorno dos olhos. Poderíamos ter feito isso depois de bordar as pedrinhas. Na verdade, tanto faz. Dessa forma, fica um pouquinho mais chato na hora do arremate por dentro. Mas se tivéssemos bordado as pedrinhas primeiro, ficaria chato casear depois. Do jeito que fizemos, já delimita direitinho o espaço para bordarmos o contorno dos olhos. E não se preocupe, a gente vai fazer o caseado todo em volta da máscara depois e aí a gente explica direitinho. Todo o processo fomos executando de uma forma semi-aleatória. Por exemplo, poderíamos ter cortado as pétalas e bordado elas depois de decorar a máscara, não iria fazer a menor diferença. Mas terão passos que precisaremos seguir uma certa ordem. Falaremos disso mais lá para frente.
Agora que as duas partes estão presas, a gente já pode soltar o alinhavo. Com canutilhos e miçangas, vamos fazer os cílios na máscara. A gente entra com a agulha, pega um canutilho, uma miçanga, e é a miçanga que vai servir para a gente prender o canutilho na peça. Segura a miçanga ou a linha, para ficar mais fácil passar a agulha por dentro do canutilho, sem passar de novo por dentro da miçanga. Vamos bordar vários canutilhos lado a lado até preencher esse contorno de cima. Pronto, cílios aplicados. Agora vamos dar um acabamento nesse contorno, bordando os canutilhos deitados. A gente vai prender de 2 em 2. Coloca 2 canutilhos na agulha, põe a agulha bem rente a eles e entra no tecido. Aí lá pelo avesso a gente sai com a agulha entre os canutilhos, no meio entre eles, e entra de novo no último canutilho, saindo com a linha por dentro dele. E aí é só começar de novo o processo. Vamos usar lantejoulas para fazer esse contorno de baixo. Essa forma de prender chama escamado. A gente passa a agulha no centro da lantejoula com o prato virado para cima. Aí a gente prende ela logo à frente, bem rente à borda. Aí lá pelo lado do avesso, a gente calcula meia lantejoula e sai para o direito. Aí a gente segura a lantejoula com o pratinho virado para cima e entra com a agulha bem rente à borda da lantejoula anterior. Vamos repetir esse movimento até o final, até completar o contorno do olho. Assim criamos o efeito escamado. Olha só que efeito legal prender os canutilhos e as lantejoulas desse jeito. A gente está morrendo de curiosidade para ver como vai ficar. Todas as pedrarias que estamos usando são nossa sugestão. Você pode usar cores, tamanhos e formas diferentes, inclusive bordar como e onde quiser. Essa bolinha, alguns chamam de conta. O jeito que a gente prendeu é bem simples. A gente sai com a agulha, passa pelo centro dela e prende entrando com a agulha na outra borda. É legal passar a agulha umas 3 vezes no meio dela.
Prendemos os paetezinhos de forma bem simples. Agora a gente vai fazer como se fosse uma argola só de miçangas. A gente colocou 18 miçangas em cada argola. Vamos fazer 5 delas. Só essa última de cima, a quinta argolinha, a gente usou 12 miçangas, para ela ficar um pouquinho menor mesmo. A primeira conta tinha mais ou menos 1 centímetro de diâmetro. Agora a gente vai prender várias menores, da mesma forma que a gente prendeu os canutilhos, sempre com uma miçanga em cima para segurar. Tendo em mente essa forma de construção, que a última miçanga segura o resto que está embaixo, a gente pode prender várias pedras diferentes desse jeito. Ali a gente fez como se fosse uma piramidezinha só de miçanga. Mais uma argolinha de miçangas aqui. Aqui a gente fez um arranjo diferente, usando paetês com formatos diferentes e contas com cores diferentes, mas prendemos exatamente da mesma forma. A gente vai bordar entre os olhos essa lantejola em forma de flor, colocar uma pitanga acima e fechar com uma miçanga. Agora mais 3 perolinhas em forma de gota, para fazer um acabamento. Aqui a gente vai prender um chaton e prender eles é a coisa mais fácil. É quase como pregar um botão. Mais alguns chatons aqui. A gente vai colocar 3. Acho que dá um acabamento nessa borda. Note que a gente bordou, mas do lado esquerdo, que lá do lado direito, vai vir a flor de feltro.
Mais uns chatons aqui em cima. Existem vários formatos de chaton. Formato de flor, de lua, de estrela, de coração, retangular, quadrado, muitos formatos diferentes. E tem uns que são feitos de cristal, bem bonitos. Agora a gente vai colocar um chaton em formato de flor e prender ele com uma miçanga em cima. Bom, lado direito está pronto. Agora vamos colocar a flor de feltro no lado esquerdo. A gente vai prender as pétalas em camadas, 3 embaixo, 3 no meio e as 3 menores em cima. A gente vai costurar as pétalas na base só um pouquinho, não vamos costurar elas inteiras, para justo dar essa sensação de movimento e volume. Essas, como são a base, a gente vai prender um pouquinho também elas no meio, já que elas vão dar suporte para toda a flor. Nessa camada de cima, a gente vai começar a intercalar as pétalas, colocar elas entre as pétalas anteriores. Na última camada, as 3 pétalas menores, a gente vai dobrar e costurar e prender elas na flor com essa dobrinha como se fosse uma prega. Assim ajuda a dar um pouquinho mais de volume. Lembrando de colocar cada camada de pétala sempre nos intervalos, sobrepondo umas às outras. Pronto, agora vamos para o miolo. A gente vai cortar uma outra tira de feltro de mais ou menos 5,5 de largura e 3,5 de comprimento. Vamos dobrar ao meio e fazer vários picotes. Cuidado para não chegar até a outra ponta. Aqui a gente está cortando mais ou menos em espaços de 2, 3 milímetros. Corta até chegar uns 6, 7 milímetros da borda.
A gente vai alinhavar primeiro porque vai ficar muito mais fácil. Vamos usar esse alinhavado para franzir. Depois de franzido, a gente dá o nó e prende esse miolo na flor. Não esquece de deixar um espacinho no centro para a gente colocar uma pérola como miolo. Prendemos a pérola da mesma forma que a gente prendeu a primeira conta do lado esquerdo. É agora que a gente não pode inverter a ordem das coisas. A gente vai prender o elástico. Aqui a gente cortou com mais ou menos uns 36 centímetros. Vamos prender uns 2 centímetros para dentro. A gente dobrou a máscara para marcar na altura dos olhos. A gente vai prender o elástico. Depois a gente vai colocar um papelão no meio para deixar um pouquinho mais encorpada a máscara. Aí a gente vai fazer o caseado na borda e finalizamos. A gente tem que prender esse elástico bem firme. Aqui a gente faz um pontinho como se fosse o ponto apanhado do bordado livre. A gente vai envolvendo o elástico e de vez em quando é legal passar a agulha perfurando o elástico no meio dele. Assim ele fica bem firme. A gente passou aqui acho que umas 3, 4 vezes.
olha só, não esquece de trazer o elástico para a parte de trás da máscara, para ele não ficar torcido. Só para dar um acabamento aonde a gente costurou o elástico, a gente vai fazer o ponto rosa, um de cada lado. Para fazer o ponto rosa, para quem não sabe, a gente faz 5 raios. Pode ser com um ponto reto mesmo. A gente aqui está usando uma linha torsal. Com os 5 raios prontos, a gente sai de novo no meio e aí que o ponto começa. Agora, sem perfurar o tecido, só passando por cima, a gente passa um raio por cima, outro por baixo, sempre intercalando. O ponto acaba quando cobrir todos os raios. A gente vai fazer isso dos dois lados. Agora a gente vai colocar o molde da máscara. Esse cortado a gente também tem no PDF na descrição do vídeo. Chegamos ao final, estamos quase acabando. Vamos fazer um caseado com pérolas. A gente está usando uma linha torsal. Vamos dar um nozinho, a gente entra por dentro, lá no lado de trás e puxa a linha para frente. Entra na frente, passa por trás de novo, cria uma alça e dá um nozinho. Vamos pegar uma pérola, segura ela bem rente ao tecido. Aí a gente anda a largura da pérola, passa a agulha para trás, dá a laçada e pronto. Põe uma pérola de novo. Vai para frente, faz um pontinho do tamanho dessa pérola. Dá a laçada na agulha e pronto. Vamos fazer assim na volta inteira. Não esquece de sempre colocar a pérola antes. Aí o pontinho fica fácil de medir porque ele é o tamanho da pérola. Se já deixar essa alça para frente, sempre fica mais fácil de lembrar de dar a laçada e puxa a agulha.
Olha só que graça que tá ficando essa máscara. Quase pronta.